Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. Nosso entrevistado de hoje, com muita honra, é o professor Marcos Calduro Troian, nosso ex-professor de Metabolismo e Nutrição na Universidade Federal de Santa Maria, endocrinologista e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Diabetes. Professor Marcos, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Muita satisfação. Esse tema diabetes, né? Os telespectadores estão acompanhando. Hoje a mídia é fantástica, né? Todo mundo tem acesso. Então, se vai na internet, vê na televisão, na rádio, e um belo trabalho feito pela Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Em termos de prevenção. Mas, Marcos, para os telespectadores, o que é o diabetes? Quais são os tipos de diabetes? Qual é a prevalência do diabetes? Bom, em primeiro lugar, a Sociedade Brasileira de Diabetes está fazendo realmente um grande serviço junto com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e junto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ali as três estão trabalhando juntos porque uma das coisas importantes de que vem a falecer o paciente diabético, na sua grande maioria, de problema cardiovascular. Então, esta união foi muito proveitosa para todos, não é? Bom, basicamente, o diabetes que está aumentando desesperadamente no mundo, em todo o mundo, não é? São os dois tipos de diabetes, basicamente, que é o tipo 2, que é o do adulto. Entretanto, hoje nós sabemos que ocorre no adolescente também. Esse é um dos pontos importantes, que é uma doença ligada a vários fatores, multifatorial, entra o sedentarismo, é a doença mais conhecida, 85% a 90% é o diabetes tipo 2, que é o que, então, a maioria conhece, que tem fatores hereditários, que tem fatores que as pessoas ajudam que apareça, que é a má alimentação, o sedentarismo e tal. Esse é o diabetes tipo 2. E o diabetes tipo 1, que só tem o nome, mas é uma doença absolutamente diferente, que é ligada às doenças autoimunes. Apenas a glicose nos dois está elevada. O tratamento inicial pode ser o comprimido ou a insulina, que é o tipo 2, e o outro tipo 1, que sempre é a insulina. O tipo 2, comprimido no início, da metade para o fim, já insulina. Invariavelmente, todo paciente diabetes tipo 2 vai acabar na insulinoterapia se bem tratado. E depois tem formas outras monogênicas de diabetes que são mais raras, acontecem. Eu acho que eu não sou mais endocrinologista no de hoje, eu faço só diabetes praticamente, então eu vejo algumas, mas são bem mais raras. Nós temos alguns dados epidemiológicos, gosto muito de epidemiologia, né? Talvez se eu tivesse feito epidemiologia clínica, era uma coisa que ia me dar muita satisfação. Sem dúvida. E a epidemiologia clínica, o pessoal está muito ligado em medicina baseada em evidências, né? E se a medicina centralizasse até dentro da universidade, a formação dos seus alunos, dentro de uma medicina baseada em evidências, acho que nós teríamos uma outra visão, uma outra formação para os médicos, né? Mas assim, dentro dessa avaliação epidemiológica, nós temos que de cada 10 brasileiros, um é diabético, né? Hoje. 12. 10 a 12. 10 a 12. Teríamos em torno de 12 milhões de diabéticos no Brasil. Isso seria uma cidade de São Paulo, né? Sendo que metade destes não sabem que tem. Inclusive, hoje eu postei no meu Face
uma publicação da SBD e que fala sobre você reconhece e tal, e aí eu postei logo acima, assim, você sabe mesmo que não tem diabetes? Não é? Por quê? Porque nós sabemos que metade dessa população é diabético e não sabe. E aí eles vão ao Dr. Arnoldo e ao neurologista, e quando acontece o infarte ou o acidente vascular cerebral, aí foi diagnosticado diabetes. Não, ele já era diabético, não diagnosticado, e esse diabetes levou ao acidente vascular cerebral e ao infarto. Claro que eu estou fazendo um diagnóstico retrospectivo, né? Nós não vamos garantir, mas a probabilidade grande que já aconteça isso. Porque nós temos o dado de quando foi feito o diagnóstico laboratorial, em média, 7 a 8 anos, já existia esse diabetes. Aí que eu ia ter que fazer a pergunta. Então, o pré-diabetes, né? Existe pré-diabetes? O que é o pré-diabetes? Bom, alguém tendo pré-diabetes vai ser sempre pré-diabético ou ele tem chance de fugir do diabetes? Bom, aí eu me meti na maior encrenca possível, mas como tem gente nos assistindo e gente que nos conhece, eu vou arriscar. Hoje eu sou membro da Sociedade Brasileira, mas afinal, quem está falando aqui agora sou eu, não a Sociedade Brasileira. É muito sério o que eu vou dizer e pela primeira vez na mídia. Não existe pré-diabetes. Porque hoje eu tenho 42 anos de clínica. Então, eu vi todas as pessoas pré-diabéticas que não fazem nada, porque ele é pré, ele não é diabetes, indo direto para o diabetes. Então, a glicose não precisa estar no ponto de corte 126 para eu tratar. Eu não vou esperar ele ter a complicação, a perda de visão ou a insuficiência renal, claro que eu agora exagero um pouco, para depois começar a tratar. E chamando ele de pré-diabético, ele não vai fazer nada com esse pré-diabetes. Mas isso aí, por favor, não é bem assim. Claro, tem uns casos, eu estou generalizando um pouco e polemizando um pouco a nossa charla, mas eu acho que se brinca muito com o pré-diabetes e se diz, olha, para de comer um pouquinho de doce, começa a fazer exercício, e a gente já diz, sorrindo, e o cara que nunca fez, não gosta, ele nunca vai fazer até ele ficar diabético. E ele veio à consulta e nós dissemos que ele é pré-diabético. Não serve para nada isso. Aí entra a janela de oportunidades do trial, o KPDS. Sim. Esse é um grande ensaio clínico britânico, né? E que demonstrou do diabetes tipo 2. Janela de oportunidades que o Dr. Marcos Troia está abordando aqui, né? Essa é a janela, então? Não, e já está provado que as alterações do diabetes incidem no pré-diabetes também. E o que nós estamos esperando para tratar? Aí, nos guidelines que nós fizemos também como sociedade brasileira, está lá pré-diabetes. Bom, uma coisa é o que é feito na sociedade brasileira. O meu consultório, quem trata sou eu. Eu cansei, há muitos anos atrás, de chamar, e não é a pessoa que está lá num recanto e que não tem acesso a médico, não, e veio me procurar
Eu chamo ele de pré-diabético, vejo que ele não está fazendo nada, vejo que ele aumenta o peso, vejo que ele continua sedentário e daqui a pouco eu digo para ele, agora você está diabético e com complicação. Não. Eu já fiz isso, hoje não faço mais. Então, eu sou muito agressivo nesse ponto. Dentro dessa janela de oportunidade, Marcos, o medicamento, os telespectadores sabem hoje, né, porque é muito comentado, a metformina, né, que é oferecida pelo governo, pela farmácia popular e utilizada muito nessas situações, né. Um paciente que está com 108 de glicemia, de jejum, né, 112, daí nós temos visto que os endocrinologistas iniciam metformina, né? No mínimo. Esse paciente tem chance de sair da metformina? Eu estava espichando a minha conversa para tu não chegar nesse ponto, mas eu sabia que eu ia ter que responder essa. Sim, existe um percentual pequeno, daí que nós, como sociedade brasileira, como American Diabetes Association e a europeia também, daí que nós não dissemos que todos são. Porque tem um percentual pequeno que se ele for bom aluno, se ele perder peso, se ele fizer uma dieta adequada, ele consegue reverter. Não são todos. Quais são eles? Não sabemos. Vale a pena? Claro que vale. Que é esse o desafio que tu queres apresentar, sem dúvida, sem dúvida. Tem um percentual que pode. Agora, qual é o percentual? O grande problema aí é aquele mosaico da nossa consulta, que a nossa consulta é um mosaico que a gente vai... Aí tem que ver, quer dizer, se ele tem uma família de diabéticos por parte da mãe, por parte de pai, com insuficiência renal, ele vai ser diabético. Agora, surgiu o diabético, ele não sabe, ele não sabe na família de gente de diabetes, que tenha diabetes. Bom, aí então nessa montagem do mosaico a gente vai vendo quais são as probabilidades. O pessoal me pergunta no consultório, e a cardioendocrinologia são primas em primeiro grau, ou primas irmãs, né? Como é que se comporta, você vai pedir os exames de colesterol, triglicerídeos, etc., glicemia de jejum. Nós recebemos há pouco uma decisão do Departamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia que não havia mais necessidade das 12 horas de jejum para colesterol. Sim. Né? Sim. E nós temos que aprender, então, em cima dessas colocações, que isso foi através de um pesquisador dinamarquês se chegou a essa conclusão e isso se espalhou pelo mundo, né? O diabético também tem aquela dificuldade, né? A glicemia de jejum dele, quantas horas? E a glicemia pós-prandial. E se eu quero saber se o paciente tem resistência à insulina, qual é o tipo de abordagem que eu vou fazer? Eu ainda faço curva glicêmica, curva insulinêmica? Então eu vou perguntar para o professor após o intervalo.